Heróis Anônimos. Patrocínio Moto Retrô. Reserve seu passeio agora e viva uma aventura inesquecível. Siga nas redes sociais @Moto Retrô Serra Gaúcha. Serra Med, emergências médicas. X-Fly Paratrike. Transvidas. Brasão Militar. Alves Aeroagro. Apoio Galeto Itália. Live Saving, treinamento e prevenção. Família Fiorese Gramado. 20 Podemos mudar o Brasil. REC Parking. Com vocês, a partir de agora, Jorge Moreira. Minutos, boa noite, sejam bem-vindos, seja bem-vinda a mais um podcast Heróis Anônimos. Nesta segunda-feira, ao vivo aqui de Gramado, temperatura marcando 1 grau, a sensação térmica na Serra Gaúcha e a previsão para chegar durante a madrugada até 6 negativo. Olha aí, friozinho na Serra Gaúcha e nós aqui num clima muito legal com pessoas fantásticas para serem entrevistadas nessa noite legal da segunda-feira. Recebendo aqui à minha frente uma heroína que eu tenho o maior carinho, maior respeito por ela e pela família, que é a nossa sargento do Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul, que atua em Canela, Jéssica. Boa noite, Jéssica, seja bem-vinda. Boa noite, Moreira, boa noite a todos os amigos que estão aqui dessa noite gelada, mas muito especial para falar de assuntos muito bacanas, né, que a gente vivenciou. E cumprimento também a todos os nossos internautas e telespectadores que estão acompanhando o podcast Heróis Anônimos. Muito bem. Recebendo aqui também 2 empresários, né? O Tyson Alves, no caso, o Tyson trabalha com a Aeroagro. Hoje nós vamos tirar todas as dúvidas. Aliás, é um negócio muito bacana, tá? Ele me falou hoje, durante a tarde, a gente conversou um pouco sobre a empresa dele, então quero mandar um abraço aí, dizer para eles que sejam muito bem-vindos. Estão bem lá no Hotel Fiorese, tudo tranquilo? Ótimo. Tudo bem? Boa noite, Tyson. Boa noite, Moreira. Boa noite a todos aqui presentes. Boa noite aos internautas. Moreira, primeiramente, muito obrigado pela oportunidade de a gente estar aqui podendo conversar contigo. Trazer um pouquinho do que a tecnologia agrícola hoje está trazendo, que é os drones de pulverização. Nosso papel aqui é vir trazer essa tecnologia, informar um pouquinho o pessoal, tirar algumas dúvidas daqui a pouco, se alguém tiver aí online. E mais ou menos isso, né, Júnior? E aí, seja bem-vindo. Tudo tranquilo? Tudo, boa noite pessoal, boa noite internautas aí. É um prazer para nós, como o Tyson falou, né? A gente está aqui presente hoje, conhecendo também um pouquinho do trabalho da Jéssica. Agradecer o Moreira aí pela oportunidade, a equipe aí engajada, né? Para que isso aconteça, né? Então, que tenhamos uma ótima noite aí, muito produtiva. Tá certo. Lembrando que quer participar, manda o teu WhatsApp aí, só não manda áudio, tá? Digita aí para nós. Ou então estamos aí no YouTube, você pode dar já o seu alô, dar o seu boa noite pra gente, até às 8h30 estamos aqui. O patrocínio, tá? Nós queremos agradecer muito aos apoiadores do nosso programa, esperamos que você, que é empresário, quer nos ajudar, quer apoiar, né, o podcast Heróis Anônimos, é muito tranquilo, é só ligar e entrar em contato com nós aí que a gente com certeza fazer uma boa parceria. Quero mandar um abraço aí também pra Regina, da Brasão Militar, referência em alfaiataria militar, Exército, Aeronáutica, Marinha, Polícia, Bombeiros, uniformes em geral, consertos e bordados. O contato é o 5199683-8925. Fica na Rua dos Andradas, 904, loja 301, bem no centro histórico de Porto Alegre. Também com a gente, a Serra Med, cuidando da sua vida com amor e dedicação. Contato é o 0800 080 192. Ambulâncias novas, profissionais qualificados para eventos e remoções particulares, né? Fica ali na Avenida Hernani Flex, 535, bairro São José, em Canela. Com a gente também o Podemos Mudar o Brasil, número 20. Castelo Landelon, fundi temático, dando aquele apoio legal pra gente. Muito obrigado pelo carinho também. A REC Parking, né? Para quem não conhece, a REC Parking aí são os estacionamentos que nós temos em algumas cidades do Rio Grande do Sul. O contato é o 0800 644 1690 ou então e-mail contato@recpark.com.br ou então baixe no Play Store REC Park. A Transvidas, Escola de Bombeiros Civil, aliás, estamos com um polo aqui em Gramado, estamos fechando agora Parobé e também em Caxias do Sul, tá? O curso de Bombeiro Civil, o contato é o 51992320438. E mandar um abraço especial para o Moacir, lá do Fly Paratrike, passeios panorâmicos com visão deslumbrantes. O contato é o
980560710. E mandar um abraço para os apoiadores, né? Nós temos aí os patrocinadores e temos os apoiadores. Quem está nos apoiando é o Galeto Itália, onde depois os nossos convidados, né, irão jantar comigo, com muito prazer e com muito carinho, lá no Galeto Itália, na rua Avenida das Hortênsias, 707, bairro Planalto. As melhores opções de culinária típica italiana em um ambiente acolhedor, bem no centro de Gramado. O contato é o 54-3286-3375. Além disso, os nossos convidados, que são, né, não são daqui da região, que estão aí, vieram de outra parte do Rio Grande do Sul, estão hospedados na Hotel Fiorese. A família Fiorese, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pelo apoio. A rede de hotéis e um atendimento familiar e aconchegante. Central de reservas é o 54-3286-5517. Também com a gente a Life Save Treinamentos e Prevenção, Reciclagem, curso de brigada de incêndio. Lembrando que o curso de brigadista de incêndio, o instrutor e a empresa tem que ser regularizada pelo Corpo de Bombeiro Militar do Rio Grande do Sul, ok? Primeiros socorros, a PH IBLS, o contato é o 549-9942-3503. Então estamos recebendo aqui então 3 pessoas fantásticas, estão me olhando com uma cara de série, mas vai ser bacana, né, o nosso programa hoje com certeza. E vamos começando aí então pelo começo. Primeiramente, mais uma vez, Jéssica, seja bem-vinda, tá? É um prazer te receber. Aliás, eu conheço a tua história desde o tempo que estava lá em Taquara, né? Passou por Taquara lá. E sei que você é uma guerreira. Aliás, muitas pessoas, quando souberam que tu vinha aqui, nossa, te elogiaram. E eu sei que são pessoas que têm o mesmo pensamento que o meu. Têm o maior carinho, respeito, admiração. E tenho certeza que eu particularmente estou muito feliz de receber, porque além disso tem uma grande amiga que eu te respeito muito, tanto a ti quanto a tua família. Mandar um abraço pro Felipe, pros filhos lá, para todo mundo da família, e dizer para ti, Jéssica, com quantos anos tu tinha quando resolveu a trabalhar em ajudar o próximo? Ou não trabalhar, mas ajudar o próximo. Quantos anos tu tinha? Boa noite, então. Na realidade, eu não tinha o sonho de ser bombeiro militar. Meu sonho era ser promotora de justiça. Porque eu venho do bairro Calhelinha, de Canela, um bairro pobre. E eu tinha como referência a doutora Vera Corino, que inclusive foi uma das homenageadas do evento. Exato, do evento Capacete Rosa. Por quê? Nós tínhamos muitos casos de violência infantil, principalmente de violência sexual infantil. E eu via ela como uma mulher que poderia fazer a diferença na vida dessas crianças. E aquele instinto de ajudar, de proteger, veio comigo desde cedo. Então eu queria ser como ela, eu queria ser uma pessoa que tinha o poder de ajudar crianças, ajudar pessoas vulneráveis. Só que o destino vai nos encaminhando, o destino é algo incrível, né? E com 18 anos eu conheci meu esposo, Felipe, que é policial militar. E através dele eu comecei a enxergar a segurança pública de uma outra forma. Foi quando abri o concurso público e a minha mãe me inscreveu. No último dia de inscrição, a minha mãe me inscreveu, eu e meu irmão, porque na realidade meu irmão tinha vontade de ser bombeiro, era apaixonado pela profissão e ele é um rapaz ativo, é também das causas sociais. E na época eu já cursava a faculdade de Direito. Então eu ia seguir aquele destino, aquele caminho do direito, né? E fiz o concurso em virtude dessa inscrição que a minha mãe fez, passei na prova e o Felipe, por ser militar, viu, olha, tu viu que tu passou? Eu disse, não. E ele, não, tu passou. E daquele dia que saiu o edital com o meu nome, deu um start, assim. Eu conversei com o mais conhecido como Sargento Famoso, corredor de Canela, né? Corredor. Procuramos ele e ele disse que me treinaria até o dia da prova, em menos de um mês. A preparação física, que às vezes o pessoal fica um ano, né? Até mais se preparando, ele conseguiu me preparar fisicamente durante um mês. Fiz as provas, passei no concurso e somente depois da minha primeira ocorrência no incêndio é que eu tive certeza absoluta que, na realidade, tudo que eu passei até ali foi para me preparar para o meu caminho, assim, para aquilo que Deus me propôs para essa vida, que eu acredito que seja para salvar e proteger as pessoas. Aliás, dá para notar que tu faz isso aí porque tu ama, né? Ama. A minha formação acadêmica é voltada para o direito e o pessoal às vezes me pergunta por que eu não sigo esse lado, mas só quem realmente entra dentro de uma viatura de bombeiro,
Tu sabe bem como é que é, né, amor? Aliás, eu até vou furar o protocolo, né? Até eu posso ser criticado, ou até eu posso ser, de repente, receber um processo ao vivo, mas eu até hoje, com 60 anos de idade, eu tenho o maior tesão quando escuto a sirene dos bombeiros. Eu não tenho vergonha de falar isso aí. Fala porque existem pessoas que estão numa instituição, às vezes pelo salário, e tem outros que não estão, mas que amam até bem mais do que quem está lá dentro. E eu sou um cara que eu sempre admirei, com muito respeito, com muito carinho, o Corpo de Bombeiro Militar, né, do Rio Grande do Sul. Sempre tive respeito, sempre. Então a Jéssica é uma pessoa assim que eu tenho assim como referência pela garra dela e porque ela passou. Vamos fazer o nosso ping-pong aí. Vamos falar um pouquinho então sobre o trabalho de vocês aí, o Taylor, né, e o Ademar. Fala um pouco mais aí. Aliás, eu já tenho algumas perguntas para vocês, mas aí vamos falar um pouquinho. Primeiramente, como é que funciona esse projeto aí do drone? Mas antes de falar da tua empresa, vamos falar um pouquinho sobre o lado humanitário. Vocês disseram que trabalharam bastante durante as enchentes. Como é que foi essas operações? E fale para nós aí. Então, Moreira, o ano passado é o destino, às vezes, que acaba levando a gente para alguns momentos, né? Então, no ano passado, o prefeito da cidade, lá onde eu moro, Sentinela do Sul... Sentinela do Sul. Fica quantos quilômetros daqui até lá, mais ou menos? Olha, daqui até lá eu não vou saber te dizer, mas uns 100 quilômetros de Porto Alegre. Porto Alegre. Fica perto de... Qual é a cidade? Perto de Tapes, Camaquã. A região da Costa Doce ali, né? Isso. Então, lá pelo finalzinho de abril, o Paulinho me mandou uma mensagem, teve lá conversando comigo depois. Tyson, quem sabe tu não me dá uma mão aqui na Secretaria de Administração, que meu secretário saiu para concorrer, eu tô sem secretário, tô precisando de alguém para me ajudar. Eu disse, mas eu tenho muita coisa para fazer, tem empresa, tenho isso, aquilo. E dali eu disse, tá, cara, vamos lá, eu vou te ajudar durante esse período aí. Entrei como secretário no dia 1º de maio. Dia 2 de maio a gente instalou o caos no Rio Grande do Sul, né? Então, tive a oportunidade de ajudar na coordenação dessa mobilização que a gente teve na cidade, que qual foi lá, a gente não teve afetados pela enchente. Mas a gente recebeu em torno de 500 abrigados dentro da cidade, onde até hoje tem pessoas morando, resolveram ficar lá, morando na cidade. E durante esse período aí, foram ali em torno de 2 meses envolvidos, a gente pôde ouvir muita história, né? Muita dificuldade, pôde ajudar bastante pessoas a encontrar familiares, as pessoas terem o que comer, o que vestir, né? Então a gente pôde contribuir bastante assim para aquelas pessoas que estiveram ali dentro do município, né? Então muita gente às vezes não sabe das histórias que a gente que o município em si, às vezes de longe, acaba ajudando, participando, né? E trazendo, às vezes resolvendo a vida de algumas pessoas que estão com dificuldade naquele momento, né? Então, no momento onde a gente identificou lá que as pessoas não tinham aonde dormir, as pessoas não tinham o que comer, estavam muita gente na beira da estrada, prontamente ali o prefeito, juntamente com a gente, com os secretários, nos mobilizamos, fomos lá, conseguimos trazer esse pessoal para a cidade e dar um acolhimento para eles, né? Então, nossa participação basicamente foi em acolher esse pessoal, poder dar saúde, assistência social e tudo mais. Muito bem. Aliás, Jéssica, foi um momento, vamos começar assim, em vez de começar de trás para frente, de frente para trás. A nossa entrevista ela é bem assim, é meio... mas vamos falar contigo um pouquinho. Fale um pouquinho dentro da empresa, o que tu faz. Aliás, o primeiro contato que eu fiz foi contigo, né? Aliás, agradecer muito a empresa, que é um dos patrocinadores com a gente, está apoiando o nosso projeto. Quero agradecer muito, Ademar, pelo contato aí. Fale um pouquinho qual é a tua atividade e também chegou a ajudar nas enchentes? Bom, boa noite. Queria também agradecer ao Fraga, né? Fraga que nos apresentou o Moreira. Conheço o Fraga de uma longa data aí. Sim. Então foi um prazer e está sendo muito desafiador aí estar aqui hoje. A gente está muito feliz. Bom, a gente mora na zona sul de Porto Alegre, próximo ao Pontal. Ali foi uma área onde onde recebiam, né, as pessoas das ilhas, né? Uma das áreas, né, depois que alagou o gasômetro, né, o pessoal começou a ir pro Pontal. A gente mora próximo e resolveu ir um dia ali, tá? A gente estava ajudando de forma aleatória, com roupa, com dinheiro, com localização, e aí a gente resolveu descer ali. No terceiro dia.
a gente desceu ali para ajudar. O famoso corredor humano, tá? E foi realmente um corredor humano. Para quem teve a oportunidade de estar ali, foi triste, mas ao mesmo tempo feliz, porque a gente conseguiu ajudar bastante gente, tá? E algumas coisas nos tocaram, tanto tocou minha esposa que tá aqui hoje, espero que ela não chore. É difícil. Porque a gente ficou bastante emocionado das crianças. As crianças totalmente perdidas, sem pai, pais desaparecidos, pais que faleceram, sumiram, e as crianças estavam ali, perdidas. Então, aquilo ali foi um dos pontos, tá? Porque criança é um momento que toca muito a gente, né? Então, foi um dos pontos que nos tocou bastante. E aí, a gente resolveu ajudar nos grupos. Tá? Ajudar a levar daqui pra lá, de lá pra cá, levar roupa, dinheiro. E aí, a minha esposa começou a compartilhar as crianças perdidas. E no fim, a gente encontrou bastante familiares, né? Bastante pais foram encontrados com esse apoio dela aí. Qual o nome da esposa que tá aqui ao lado, aqui na produção? A Rosilene. Rosilene, isso aí. Parabéns, Rosilene. E a gente conseguiu ajudar sim, tá? A gente não ficou ilhado, graças a Deus, ali na Zona Sul, mas a gente conseguiu criar um elo entre muitas pessoas de muitas cidades ali para dar apoio. Inclusive, o Tyson aí também, a gente conversou bastante sobre isso, tá? E é isso aí, gente. Eu acho que a gente conseguiu ajudar bastante e foi bem desafiador. É isso aí. Para todos. Show de bola. Pessoal, tá chegando bastante perguntas aqui, bastante mesmo. Até foi muita gente agora no primeiro momento. Vamos lá, então. Renato Silveira, um parceirão meu lá de Taquara, boa noite, assistindo no frio aqui em Taquara. Parabéns por mais um grande podcast. Uma pergunta para vocês aí, tá? Vamos lá. Eu sou leigo no assunto, então vou fazer umas perguntas. Vai ter, de repente, algumas perguntas que vai ter algum questionamento e nada mais ter pessoas aptas. Sobre pulverização com drone. Meu irmão, que mora em Glorinha, falou se tiver um pouco de vento, não se consegue se usar o drone para pulverizar. Isso aconteceu com ele. O que precisa na granja dele? Então, o que acontece, né? Quando se trata de pulverização, a gente tem alguns limites climáticos que a gente precisa respeitar. Um deles é o vento. Então, existem hoje adjuvantes, que são potencializadores de cauda, que é o ativo químico que vai ser pulverizado, que tu consegue fazer com que essa deriva ela seja diminuída, né? Mas a gente teria que, primeira coisa, avaliar que tipo de plantação, né? Que tipo de cultura ele está fazendo a aplicação, em que situação climática que ele fez isso. Então, para daí a gente conseguir mais ou menos interpretar e saber qual foi a dificuldade dele. Mas, claro, drone de pulverização vai ter um limite permitido para te poder utilizar ele em relação a vento. A gente orienta aí a uma utilização com um vento máximo aí de 10 a 12 km por hora. Certo. Estamos na escuta dos Heróis Anônimos. Bora pra cima, Moreira, sempre no apoio aos bombeiros de Gramado e Canela. Carlos Soares. Tenente Ritter, boa noite, tchê. Boa noite. Parabéns, Moreira. Baita time aí hoje, como sempre. Obrigado. Luciano, o enfermeiro Luciano. Parabéns, Moreira. Parabéns aos convidados também pelo serviço. Cássio Braga, grande Tyson, Agro Alves, referência na Costa Doce. Olha aí. Rodrigo Reis, grande Tyson. Fernandinho do Samula, boa noite. Tem uma pergunta aqui pra Jéssica que eu vi aqui já. Aqui, pessoal, aqui tudo ao vivo. Moreira, fala com teus amigos aí do drone que eu quero ganhar um curso de pilotagem. Tem um DJI Mini SE. É isso aí, é o Renato. Temos treinamento. Veja bem, Renato, treinamento, não é ganhar o curso. Ganhar o curso. Aliás, se quiser dar também, não tem problema nenhum. Quanto é que tá mais um curso hoje de drone? Só pra ter uma ideia. A gente formou uma turma na semana passada. Ele tava 3.490. Um curso completo com habilitação. Pô. E hoje aqui no programa vamos fazer um ofertaço. Vamos lá. Vamos lá aqui, ó. Pergunta para a bombeira. Quais os riscos à saúde com esse frio que estamos passando? Forte abraço a todos os participantes do grupo e do programa. E aí, quais os riscos no frio? É interessante sempre aquecer as extremidades, né? Mãos, cabeça, principalmente para o pessoal que gosta das corridas, né, Moreira? Não sei. Então, se manter aquecido pelo risco de hipotermia, principalmente, né?
e que apoiem as causas de campanha do agasalho, cobertores, que tem bastante agora, porque as famílias que são mais vulneráveis geralmente são as que mais precisam. Então, infelizmente, a gente tem um número crescente de incêndios em Canela, né? Só no mês de junho foram 11 incêndios em residência. Porque o pessoal, se tu me permitir, é importante fazer um alerta de prevenção. Favor. Esse é um dos motivos que está aí também para fazer esse tipo de... Pessoal, existe o cano da lareira. Então, vocês, todos os anos, quando vocês queimam a lenha ali, ele gera o picumã, né? Que é como se fosse uma esponja que deixa o resíduo da lenha ali. Esse picumã vai se acumulando no cano da lareira ou no cano do fogão. Vocês têm que desrosquear, retirar ele. Se vocês não achar um profissional que possa fazer isso, vocês mesmos façam. Desrosqueia, tira a tampa lá da chaminé em cima, tira o cano com uma escova de aço, faz a limpeza ali, coloca num saco de lixo e limpa. E depois coloca de volta. Por quê? Porque o pessoal não faz a limpeza adequada anual, ou às vezes compra uma lenha que libera muito essa fuligem, e em menos de um ano vai aquecendo o cano, que é para ser largo, ele vai estreitando. Então daqui a pouco tu coloca queimar uma lenha um pouco mais seca ali, que ela gera uma labareda maior, pega fogo nesse picumã, superaquece o cano e aí começa a queimar, porque telhado é de madeira, né? Sim. Queima lá o telhado, o pessoal não controla mais. Aí bate o desespero. Ou eles deixam as brasas acesas ou o fogo aceso dentro da lareira ali e vão dormir. É extremamente perigoso. E a maioria é uma característica da nossa região, as casas de madeira, né? Então o pessoal não faz o isolamento correto. O ideal é colocar do assoalho, colocar uma pedra de mármore, daí sim colocar. Outra coisa que eu sei que muitas vezes não tem outra opção, mas o pessoal coloca roupas em cima do fogão a lenha para secar e vão dormir. Isso aí é extremamente perigoso, porque pode cair em cima do fogão a lenha ali e é o que gera os incêndios. Muito bem. Eu mandar um abraço para o Eliezer, o nosso secretário da Agricultura, tá nos escutando lá, mandou um abraço. Vou ver aqui mais algumas perguntas aqui, deixa eu dar mais uma olhada aqui. O Paulo Rogério tá mandando um alô. Jair Asman. Quem é Jair Asman? Jair Claudiomir Asman. Meu pai. Boa noite a todos, parabéns, Moreira. Beijão, filha. Pô, esse cara é gente boa pra caramba, tá louco. O Cleiton, um abraço, Tyson e toda a bancada. Obrigado. Miriam Santos, Sargento Asman. Que orgulho, minha querida amiga. Kleber Domingues, o Kleber, o 18ão, amigo nosso lá. Eduardo Lima. Aliás, vou trazer o Kleber uma hora aí. Excelente. Esse cara é gente boa. Boa noite a todos. Excelente instrutor de primeiros socorros. É mesmo, APH, ele falou. Veicular. É o cara. Ele é o multi. Né? O cara é safo. É. Eduardo Lima. Boa noite a todos. Alerta de frio severo. Cuidado, condutores com gelo na pista nas rodovias da região. Ótima dica de segurança também. Uma ótima semana. Obrigado. Jéssica, fala um pouquinho pra nós aí em relação às enchentes, tá? Tu se lembra da tua última ocorrência agora, depois que passou tudo isso, lá logo na finaleira aí. Vamos começar do final, depois vamos lá pro início. Você lembra da tua última ocorrência? Ficou só em Canela ou tu foi designada para outra região? Como é que foi o teu trabalho nas enchentes? Na realidade, no início, Moreira, quando eles estava sendo articulado ainda, porque, bem como ele falou, foram em muitos municípios, né? O Rio Grande do Sul nunca tinha passado por uma situação com tantos municípios numa situação desesperadora. Para nós também, no dia 2 ali, foi um dia muito triste, porque nós perdemos alguns moradores de Canela no deslizamento de terra, né? Inclusive eram pessoas conhecidas da minha família, a Marina e o Miro. Então foi uma ocorrência que me acendeu vários alertas, assim, vários gatilhos da sensação de impotência. E eu só tenho a ressaltar muito o trabalho dos voluntários, das pessoas, assim, porque nós bombeiros a gente já espera que nós sejamos voluntários, digamos assim, 24 horas, né? Mas eu sou uma pessoa que tem uma rede de pessoas voluntárias no meu município muito forte, pessoas que são
pessoas solidárias, né? E isso é muito bom porque a gente vai criando elos. E isso que vocês fizeram lá foram elos, porque as pessoas estão... A gente sempre acessa as pessoas nesse momento, no momento em que a ferida está sangrando. Aí, às vezes, existe aquele questionamento: mas isso não é serviço de bombeiro. Me desculpa, mas quando tu encontra uma criança no incêndio, descalço, no frio, com uma sensação de menos 5 graus, automaticamente tu vai pensar num amigo, num conhecido, alguém que tem um filho daquela idade, que possa ter um chinelinho, que possa ter uma roupa, alguém que possa auxiliar de alguma maneira. Eu tenho 5 vasos na minha casa, no estoque lá, que tá guardado. Tá guardado porque no momento que houver um incêndio e eu tiver para quem doar aqueles vasos lá, eu tenho um destino. Então, às vezes também... eu tenho uma cozinha aqui que eu comprei uma nova, tu tem para quem dar? Vamos achar alguém. E é uma rede, né? É uma rede que a gente vai construindo. Mas, para mim, foi uma das ocorrências mais marcantes da minha vida, porque no início a gente não estava empregado ainda, porque o Corpo de Bombeiros estava alinhando, eles não queriam desmobilizar as equipes e mandar, por exemplo, todo mundo para Porto Alegre, porque Canela também precisava, Taquara precisava. A gente teve um deslize de terra de mais de 6 quilômetros em Taquara. 6 quilômetros de terra deslizaram. E tinha uma família soterrada ali. Então não tinha como desmobilizar as equipes, eles tiveram um pouco de prudência. E no início a gente não estava aquartelado. Se eu não me engano, foi no dia 3, no sábado ali. Não, foi dia 5, dia 4. Dia 4 que estourou aquele... A gente estava trabalhando, estava de folga no sábado. A gente já tinha trabalhado quinta, sexta ali. Sábado, a gente precisa que vocês vão para casa, descansem e fiquem em prontidão. E teve aqueles vídeos e aqueles áudios, mas o áudio mais polêmico foi aquele do bebê, né? Que tinha um cara com um barco e tinha um bebê, foram pegar e botaram a mão, acharam que era uma boneca, era uma criança. Todo mundo lembra desse áudio, né? Aquilo mexeu comigo de uma maneira. Eu disse, não posso acreditar. Eu liguei pro meu esposo e disse, ele estava de serviço. Eu disse para ele, cara, vamos descer para lá eu e tu. Porque meu esposo é policial, é da Patran, né? Então, ele, tá, como assim? Se amanhã é domingo, eu tô de folga e tu também. Vamos pegar nosso carro, a família tem um barco particular, a gente tem engate de reboque e vamos descer pra lá eu e tu. Aí eu me lembro até hoje, assim, ele me disse, meu amor, tu tem noção que que estão dando tiro lá, que estão apontando a arma pras pessoas e roubando o barco delas e tá numa situação lá terrível. Tu tem noção que tu tá pedindo pra mim levar a minha esposa, a mãe dos meus 2 filhos, pro olho do furacão? Aí eu disse pra ele, cara, se tu tivesse... É forte. Se tu tivesse com os nossos 2 filhos em cima de um telhado e tu rezasse pra Deus e pedisse pra aparecer alguém pra salvar os nossos filhos, tu não gostaria que fosse pessoas como eu e tu, um policial e um bombeiro, que tu pudesse entregar os nossos filhos? Leva meu filho daqui. Aí eu me lembro até hoje que ele pegou e ficou em silêncio no telefone e disse assim, não, tu tem razão. A gente tem que ter fé, né? A gente tem fé. Eu não consigo estar em casa amanhã num domingo, no quentinho com os meus filhos, comendo uma carne, feliz, como se nada tivesse acontecendo. Como se os filhos dos outros não tivessem em perigo e a gente em casa. Sendo que nós somos os técnicos desse tipo de serviço. Um policial e um bombeiro. Ele, não, tu tem razão. E aí parece que puxa as coisas, né? Aí o Tenente Ritter, comandante fora de série, montou uma equipe com voluntários. Não, eu sou voluntária. Eu não fui pela força, sou voluntária. Nós conseguimos, ele, né, gerenciou o pessoal das embarcações civis, mais embarcações da Patran, e nós fomos em 8 embarcações para lá, para ajudar. Na Matias ali, em Canoas. Nos dividimos, um civil e um militar, nos barcos, né, um para segurança e um para o resgate. No meu barco fomos eu, o Tenente Ritter e mais um. E fomos nos dividindo. E olha que loucura, né? Eu até combinei com meu marido, vamos em barcos separados, para que tu não fique me cuidando, eu não fique preocupado comigo, deixa que eu vou e me resolvo.
E até que a gente foi, muitos animais, agrupadinhos num pedacinho, assim, tentando se salvar. Até que fizeram um sinal para nós e nos falaram: aqui tem uma clínica. Era uma clínica, não sei se era uma clínica clandestina ou era uma clínica socialmente menor, mas tinham 60 pessoas no segundo piso de um prédio, assim. 60 pessoas cadeirantes e a grande maioria com problemas mentais, com seus animaizinhos. Só que a escada onde dava acesso, na metade dela tinha água. Como é que as pessoas... A gente não entendeu, por que ninguém tirou eles dali? Era difícil, era muito complexo o resgate ali. E nós chegamos na hora. E aí o Felipe, meu esposo, entrou lá, subiu lá em cima e fomos paleteando. Conseguimos um barquinho de fibra menorzinho que a gente conseguiu colocar dentro daquela escada. Aí o Felipe colocava eles dentro, a gente vinha dando suporte, puxava o barquinho, fazia aquele corredor humano e colocava em outro barco. E aí conduzia. Só que são pessoas que existia o risco gigante de caírem na água, pela questão mental, pela questão de ser cadeirante. Então, um resgate extremamente complexo. Só que ao mesmo tempo que eu me via naquela água, até hoje eu tenho uma unha que ficou podre, unha do pé, e não cresceu mais a unha daquela água lá. Só que ao mesmo tempo eu tava com roupa de neoprene, eu tava com equipamentos, capacete e tudo mais, e tinha um menino lá, eu acho que tinha uns 18 anos, extremamente molhado, com uma touquinha, puxando, dentro da água, puxando junto com a gente. Aí eu olhava pra ele assim, ele não tinha... não é a palavra certa, não é nojo, mas ele não tinha problema em pegar ninguém e puxar e se doar ao máximo, sabe? E nós tiramos todas as pessoas de lá. Todas as pessoas com seus animaizinhos. E aí, como eu tava dentro da água, eu fui o último barco com as últimas pessoas. A gente subiu no barco com o tenente e fomos. E aí tu ia olhando, assim, as casas até o telhado, os animais no telhado, tinha pessoas no telhado aguardando. E aí fomos chegando no tal lugar do Carrefour, que era o local onde a gente chegava e era acolhido, digamos assim. Eles montaram uma super estrutura lá. Uma super estrutura. Era um corredor humano e eles já visualizavam se tinha animais, tinha um ônibus para os animais. Se eram pessoas como as nossas, com necessidades especiais, cadeirantes, idosos, tinha um outro ônibus que conduzia eles para um outro ponto. Então, a organização, a gestão, a humanidade que o pessoal de Canoas teve ali naquele acesso da Matias foi algo surpreendente, que me marcou demais, assim. Ao mesmo tempo que a gente via também muitos voluntários, mas pessoas despreparadas, porque a embarcação tem que ter algumas ressalvas, alguns cuidados. Então, houve muitos casos de pessoas querendo ajudar, mas sem o preparo necessário, que aí acabou vitimando tem aquele caso daquelas criancinhas que caíram na água e tudo mais. Bom, o pessoal está aqui mandando vários recados. Vamos ver aqui. Boa noite, excelente orientação. Vale ressaltar que este cuidado deve-se ter também ao alugar casas na Serra aos finais de semana, sobre ali as lareiras, enfim. Marilene Maia, boa noite a todos. Beijo, Jéssica. A Marilene Maia, para quem não sabe, é minha cara metade. Minha esposa tá ouvindo aí, beijão. Dr. Dion, meu advogado aí, o direito para leigos, parabéns. Renato, muita atenção às lareiras ecológicas também. O Kleber Domingos, Sargento Asman, um coração gigante, parabéns pela escolha, Moreira, atento aqui. Marlene Asman, parabéns, Jéssica, pela tua jornada e luta, Deus te abençoe. Rodrigo Reis, realmente muito forte o que aconteceu no Rio Grande do Sul, perdi conhecidos lá e me criei em Canoas, infelizmente nós podemos ajudar com doações pela distância agora. E relato esse da Jéssica, parabéns, que Deus abençoe muito você e sua família. Boa noite, assistindo direto de Porto Alegre. Parabéns a todos os participantes. Tal de Felipe, não sei quem é. Bom, Jéssica, vamos lá. Tu tava chorando agora. Eu sou um cara que, às vezes, até a produção, o Jefferson fala assim, Moreira, eu não trouxe o lenço ainda. Mas eu
É um momentinho que eu falo porque é a razão do programa, né? A ideia foi do Jefferson Câmara, que é o produtor, né? Nosso produtor e dono aqui do estúdio. A ideia foi dele, né? De fazer o programa. E eu, como trabalhei em rádio uma época, também resolvi apresentar, e também eu tenho uma grande admiração pelas forças de segurança e tal. Eu sempre achei o seguinte: quando montar um programa assim, eu sei que já existem esses programas, né? Seria justamente para quê? Pra gente valorizar e ter como referência pessoas como a Jéssica, pessoas como vocês também, que tem uma empresa e também fizeram muito ao próximo. E eu sempre tive vontade, né? Aliás, eu ganhei uma vez pela Força Tarefa, eu ganhei um reconhecimento, né? Mas não é eu me mostrar, não é aquele reconhecimento. Às vezes é um pequeno papel, mas, cara... É um papel, mas... Quantas e quantas pessoas não representam esse papel, né? Então eu vou dar um... pra Jéssica... Sabe mais ou menos quantas pessoas tu ajudou na enchente, Jéssica? Não sei, Moreira. Mais ou menos assim por cima. Por cima, assim, mais ou menos por cima. Vamos lá, dá um chuta aí, mais ou menos. Umas 2 ou 3. Pra ti, quero que tu leia pra nós, e aqui também pra empresa parceira, tá? Eu vou dar, pra um eu vou dar o certificado representando a empresa, e pro outro eu vou dar o chocolate representando pra vocês. Aqui pra Jéssica, já que do chocolatezinho, pode deixar aí, tá filmando aí, pode deixar aí. Deixar aí. Então, pode ler para nós aí. Certificado de reconhecimento. O podcast Heróis Anônimos tem a honra de reconhecer e agradecer a atitude inspiradora, marcada por solidariedade, coragem e empatia para a 2º Sargento Jéssica Asmo. Seu gesto fez a diferença na vida de outras pessoas, seja em momentos difíceis, seja nos pequenos atos do dia a dia que muitas vezes passam despercebidos. Esse certificado é um símbolo da nossa gratidão e admiração pelo seu exemplo. Gestos como o seu nos lembram do poder que cada pessoa tem de fazer a diferença. Jorge Moreira. Muito obrigado, meu amigo. Tu é especial. Obrigado. Tu é especial. Obrigado. Eu sei que tu faz isso por amor. Família toda é fantástica. Lê o teu agora aí, né, tia? Como empresa parceira, e faz uma presença para quem estiver ouvindo, que venha ajudar nós a participar para cada vez mais o programa continuar, né? Com certeza. Certificado de reconhecimento, o podcast Heróis Anônimos tem a honra de agradecer a belíssima atitude em apoiar nosso programa. Alves Aeroagro. Gestos como este fazem a diferença e nos incentivam a continuar a homenagear pessoas tão especiais. Esse certificado é um símbolo da nossa gratidão e admiração pela atitude tão generosa. Jorge Moreira. Olha, muito obrigado pelo apoio de vocês, por estar patrocinando nosso programa aí. Fechamos uma parceria bacana, né? E espero que tenha sucesso cada vez mais e que as pessoas aí entendam um pouco mais sobre o trabalho que vocês fazem aqui na Serra, que talvez, acho eu que seja uma novidade, né? Pelo menos eu nunca tinha visto, né, algo nesse sentido aí. E explica um pouquinho mais. Esse trabalho, ele é dedicado... as parcerias são feitas mais com o quê? Com a Emater também, com os agricultores, com os associados? Como é que funciona a situação do drone, enfim? Então, as ideias que tu possa dar aí, por caso alguém queira adquirir, mas fazer isso aí como um macro, mais pessoas interagir, comprar em grupos aí o drone, enfim, como é que funciona? Moreira, eu vou explicar um pouquinho como é que surgiu a empresa e como é que ela atua hoje, para a gente poder ter um contexto, o pessoal conseguir entender. Então, lá em 2022, eu sempre trabalhei com tecnologia. Lá em 2022 surgiu a ideia de drones de pulverização. Por quê? A gente vive numa área agrícola e eu, tendo conhecimento de tecnologia, vi nisso um mercado promissor, onde a gente poderia estar ajudando os nossos produtores em ter uma melhoria de desempenho nas suas lavouras. De 2022 até aqui, a gente trabalhou bastante. Esse ano a gente conseguiu a representação da DJI Agriculture. A DJI é a maior empresa quando se fala em drone de pulverização no mundo. Ela deve ter aí em torno de 80% do mercado de drones de pulverização. É da onde? Hoje, quando se fala em tecnologia, basicamente todas são China, né? China, né? Então, a gente tem bastante cancha já dentro do mercado. A gente está já nos primeiros drones lá que consolidaram a pulverização através do drone. A gente já fez aquisição lá na época do T10, T30. A gente já tem bastante experiência. E mediante a esse tempo que a gente vem trabalhando, a gente identificou a possibilidade de a gente estar fazendo a comercialização desse equipamento, né? Então a gente trabalhou durante 3 anos com a pulverização e hoje a gente efetua a venda do equipamento. Também trabalhamos com drones de imagem, mas o nosso foco principal são drones de pulverização. Como é que funciona um drone? O drone de pulverização ele funciona da seguinte maneira.
Tu vai fazer o mapeamento da área que vai ser pulverizada, vai dizer os parâmetros de aplicação que tu precisa que seja feito. A partir desse parâmetro de aplicação, ele vai fazer tudo automaticamente sozinho. O único trabalho que você vai ter para te carregar uma bateria, colocar no drone e encher o tanque dele com a cauda necessária para aquela área que for ser pulverizada. O drone hoje, quando a gente fala em tecnologia de aplicação, ele tem toda uma questão até mesmo sustentável. Porque o que acontece? Hoje a pulverização por trator, bomba costal, enfim, tu não consegue ter um controle dos produtos químicos que estão sendo utilizados. Porque muitas vezes, principalmente aqui na serra, onde tem muita lomba, muita lavoura dobrada, enfim, acaba havendo um desperdício daquele produto, onde tu, em vez de tu fazer uma pulverização supondo de 1 litro daquele produto por hectare, tu vai utilizar 1,5, 2 ou talvez 500, que não vai solucionar o problema da lavoura. E o drone, diferente disso, ele vem com a precisão, onde tu consegue fazer a pulverização exata do que realmente é necessário para aquela área que tu deseja fazer a aplicação. É um equipamento muito versátil, muito simples de tu manusear, né? Hoje, quando a gente fala em pulverização com drone, principalmente na nossa região, lá a gente fala numa vazão de 10 litros, onde num pulverizador aí, hoje conversando com o Juliano, na Secretaria de Agricultura, ele me relatou que utiliza em torno de 400 litros por hectare com um trator. Então é totalmente viável e muito mais fácil, rápido, e tu não tem contato com os produtos químicos. Depois que tu fez toda a cauda, seja num misturador, onde tu vai usar o teu EPI, tu vai somente abastecer o teu equipamento, vai ficar num local totalmente seguro e vai deixar que o equipamento faça aquela pulverização. Então a exposição também ao produto químico, ela diminui em praticamente 100%. Então a gente vai ter economia de produtos, a gente tem economia de água, a gente tem a segurança, né, para fazer essa operação. Então hoje é muito mais que um equipamento de pulverização. Ele é uma solução para o campo, uma solução para a saúde, é sustentável e tu consegue utilizar ele de uma maneira muito simples. Só como curiosidade, quantos litros vai de produtos aí no drone e quanto tempo ele leva essa litragem de hectares, mais ou menos assim? Os modelos que a gente trabalha são o T25 e o T50. O T25 ele trabalha com um tanque de 20 litros e o T50 com 40 litros. O que acontece? Depende muito da área que tu for fazer a pulverização, para mim falar em rendimento, né? Mas a gente consegue chegar a pontos de 3,5 hectares de pulverização em 10 minutos, que é o tempo de voo que ele vai operar com uma bateria. Então a gente consegue fazer um volume de aplicação muito rápido com equipamento. Então vamos supor, hoje se a gente tem uma área aqui dobrada, de lomba, onde ele vai ter um pouco mais de manobra, um pouco mais de dificuldade, ele vai pelo menos fazer em torno de 2 hectares, 1,5 hectare dentro desses 10 minutos. O que é um rendimento muito bom. Muito bom. Hoje tem alguma cidade que já tem esse produto, já usa já esses drones? Como é que está assim o mercado de drone hoje ele está em expansão, né? O drone na nossa região lá ele chegou muito cedo, como eu falei, em 2022 lá eu fui um dos pioneiros da região com um equipamento. Então a gente já vem trabalhando com pulverização há bastante tempo e tem se consolidado muito nessas áreas de arroz, soja, milho. Então a gente já tem uma validação muito grande, tem casos de sucesso, enfim, dentro da nossa apresentação num dia de campo, a gente faz essas demonstrações ali, onde traz os resultados. E áreas como vinícolas, por exemplo, que é a cultura do vinho que a gente tem aqui na Serra, foi o que nos trouxe, como é que eu vou te dizer assim, uma curiosidade que nos trouxe para cá. Porque é uma cultura onde a gente ainda não viu vídeos e relatos operando. Qual é a informação que a gente tem? A gente tem informações de pulverização, por exemplo, em outros países, alguns relatos, enfim, de resultados muito promissores, né, que deram muito resultado e apresentaram uma boa rentabilidade para o produtor. Então, visto disso, que seria um mercado onde ainda ele não está totalmente validado, né, foi onde nos trouxe, né, para cá, até mesmo para não só com esse interesse, mas com o interesse de te apoiar em relação a esse teu trabalho, que é muito bacana, né? Então hoje basicamente seria isso, assim, em relação ao equipamento que a gente poderia tá falando, eu acho. Não sei se o Júnior quer complementar alguma coisa. Pode complementar.
A dupla dinâmica aí, vamos lá. Bom, a minha formação inicial é técnico em segurança do trabalho, né? Então, conheço um pouquinho da área de segurança. Também formado em administração. Mas o que a Alves Aeroagro me trouxe, né? Ela me trouxe um benefício de explanar um pouco mais sobre segurança do trabalho com a quantidade imensa de produtos químicos que eles têm, que eles utilizam. Então, o técnico de segurança é o responsável pelo EPI. Não. É responsável pela cultura comportamental das pessoas. EPI é a coisa mais simples e qualquer pessoa consegue pesquisar na internet. Mas a cultura comportamental é o que me traz a Alves Aeroagro. Então, os treinamentos que a gente já fez um primeiro treinamento com isso e foi muito bom porque o pessoal absorveu a segurança do equipamento. Então, além da operação que o Tyson passa, eu também passo a parte da NR31, que fala um pouquinho sobre campo, sobre trabalho rural, e de NR12, que fala um pouquinho sobre máquinas e equipamentos. Então, a gente faz exatamente a prática de realmente o risco que ele está exposto ali em operar o drone, né? Hoje, inclusive, teve um exemplo lá, né, na nossa visita, onde um operador, né, achou que a bateria era suficiente para chegar no local. E não, a bateria não foi suficiente. Quando chegou próximo dele, o drone caiu e acabou tendo um corte nas costas ali, né? Teve um corte profundo ali de 8 pontos. Então, acidente acontece. Então, é para isso que a gente da segurança tá junto com o Tyson aí, né? Para fazer esse trabalho aí, tá? E trazer realmente a segurança tanto no produto químico, na mistura, né? E também as pessoas que estão em volta. Gente, quando a gente vê um drone operando, qualquer um de nós aqui, quando a gente vê um drone operando, desperta a nossa atenção. E a gente quer ir lá conhecer. Só que às vezes esse drone ou essa pessoa que está operando, ela não está tendo cuidado com as pessoas que estão em volta e está derrubando produto. E, gente, produto em criança. Criança é o curioso. A criança ela quer saber como é que é, o que é aquilo ali, que negócio é um avião. E às vezes é um produto químico altamente perigoso. Então, a gente precisa ter esse cuidado. Então, nesse mapeamento que o Tyson fala, ele fala muito disso, tá? De fazer esse mapeamento realmente para ver se não tem alguma propriedade vizinha, algum familiar ou alguma pessoa ali próxima, ou até mesmo trabalhando no local onde ele vai aplicar. Por quê? Porque depois que ele faz o mapeamento, né? Me corrige se eu estiver errado, né? Depois que ele faz o mapeamento, o drone trabalha sozinho. Entendeu? Ele faz todo o trabalho dele sozinho. Então, ele é só visualmente, né? A gente fica olhando ele. Então, depois que a gente faz o mapa, não tem mais. Tem volta. Entendeu? Não tem mais como a gente ter esse cuidado. O que é possível, né, de se fazer é cancelar aquela operação, né? Mas aí consertar tudo, né? Enfim, é sempre bom ter um certo tipo de cuidado, né? Qual é o peso de um drone, mais ou menos, só pra ter uma ideia? Olha, um drone carregado hoje, vamos girar em torno de uns 100 quilos. Nossa, é bastante. Nossa, 100 quilos. Cara. É que é um equipamento muito grande, né? Muito grande. E aí tu leva em consideração que não chega exatamente isso, né? Mas levando em consideração aí ao peso que ele tá carregando, se ele estiver totalmente carregado, mais uma bateria dele que é bem robusta, deve girar em torno mais ou menos disso aí. Muito bem. É isso aí, informações importantes. Mandar um abraço então para os nossos patrocinadores, Brasão Militar, lá em Porto Alegre, a Serra Média aqui em Canela, Podemos Mudar o Brasil, número 20, o Castelo Landelon, né, o Fundi, aqui em frente, aqui nossos estúdios aqui inclusive, em Gramado. Esteve comigo nos resgates. Quem? É? O pessoal, quem que teve? Do Landelon. Ah, é? Tava junto? Sim, estava junto. Gente fina. Muito legal ele. Cara, gente boa pra caramba. Rec Park em Transvidas, a Fly Paratrike estão junto com a gente. Aliás, a Transvida mandou um abraço aí. O Fraga tá na escuta. Mandou um abraço pra vocês aí. A iniciativa dos drones nas lavouras ajuda muito a pequena agricultura familiar a um custo bem mais acessível a todos. Grande Tyson, referência no assunto. Grande Moreira, com grandes amigos no programa. Parabéns. O Fraga, se estiver na escuta aí, me vendo aí, manda a situação daquele. Queria uma ajuda aí pra me divulgar aqui. Daquela colega lá que tá fazendo um curso aí, tá passando por dificuldade, então me manda que eu vou ao vivo aqui pedir uma ajuda pra quem quiser colaborar aí. Tá bom, gente? Tranquilos?
Vamos lá, então. Moreira, se tu me permite... Claro, meu. Gostaria de fazer um agradecimento... Claro, meu. Aqui ao vivo. Ao nosso secretário de Agricultura e a ti que viabilizou hoje a nossa conversa. Né? Agradecer aí a ele disponibilizar um tempo de poder estar nos recebendo, ao pessoal da Emater que estava junto, ao seu Moacir também e ao Juliano. Né? Inclusive amanhã a gente conseguiu uma agenda já com algum pessoal aqui. Que legal, cara. Que nos deixa muito feliz aí. Que legal. Eu que fico mais feliz ainda, cara. E muito. Quero mandar um abraço aí pro Galeta Itália, um pouquinho vamos jantar lá, né, lá no Galeta Itália, e também a família Fiorese, que estão aí sempre dando aquele apoio para nós. Jéssica, tu começou nos bombeiros com qual a tua idade? Não, pô, tu é nova, não precisa fazer todo esse drama aí. 20 anos. 21. E por onde tu te formou aonde? Onde é que foi tua escola? Taquara. Ah, lá em Taquara. Lá em Taquara mesmo, foi minha formação. E aí tu ficou um tempo em Taquara lá, né? Fiquei um tempo, depois eu consegui transferência pra Canela. Tu se lembra da tua primeira ocorrência ou não? A minha primeira ocorrência como aluno, soldado, foi um acidente de trânsito. Ali na reta do Alice Blau ali. Ah, tá. Foi um acidente de trânsito. Na 115, em que a vítima, o motorista, ficou encarcerado nas ferragens. E eu nunca tinha visto aquela situação, assim, estar ali, olhar, porque é feito isolamento de risco, né? E até não sei se eu posso falar um pouco mais de detalhes. Pessoal, é o seguinte, estamos falando com uma profissional da área. Sim. A gente sempre divulga aqui as pessoas que estão vindo para cá. E com certeza a grande maioria está aqui por admirar a tua profissão, por respeitar a tua profissão, por ter você como uma guerreira. Tem muitas mulheres que querem ser bombeiro, então tu é um grande exemplo, né? Depois eu vou falar sobre o teu trabalho com os mirins também. E o pessoal que também quer saber um pouco mais sobre a pulverização com drone. Então são pessoas que, e claro, admiro muito, né? Admiro muito o nosso trabalho aí. Tá, mas pode falar. Mas tinha fiquei curioso até. Uma das arestas cravadas na vítima. E conforme a gente foi desencarcerando, movimentava aquela aresta no corpo dele. E ele tinha um cabelinho assim, era loiro, com um cabelinho um pouquinho mais comprido, cogumelo, loiro. E conforme ia mexendo, desencarcerando, mexia o cabelo dele. E a sensação que eu tinha é: vai devagar que tá machucando ele. Vai devagar que o cabelinho dele tá mexendo. Então... deu um pouco de ânsia de vômito, foi aquela sensação difícil, porque não tem como tu não pensar em... meu irmão é alemão também, né? Então, não tem como tu não referenciar algum familiar, e daí já veio pela cabeça assim, tá, mas como é que é o nome dele, quem ele é, ele tem esposa, ele tem filhos, quem ele tá deixando... Qual foi o motivo? Será que ele invadiu a pista contrária? Ou foi a pessoa que estava em alta velocidade? Vem um bilhão de questionamentos, né? E a outra ocorrência que eu fui foi lá em Novo Hamburgo, o primeiro incêndio que eu fui. E eu lembro que aquela correria, sirene tocando... E tu não sabe, parece que tu na madrugada vem, tu tem que caçar teu espírito pra voltar no corpo, porque aquela sirene entra e sai, e vamos, e aquela pressão que geralmente eles botam nos recruta, né? E aí a gente foi pra esse incêndio numa fábrica, e eu lembro que eu peguei um extintor, um CO2, e eu tava sem luva. E eu encostei na parte externa do CO2 e colou minha mão naquele... Maravilha. É as experiências que a gente vai vendo, vai fazendo. Bizonha. Não, bizonhei, né? Bizonhou, geladinho. E a gente vai aprendendo. Então, é a bagagem que a gente vai criando, né? E agora eu já me vejo como uma veterana, porque eu já tenho as crianças do Bombeiro Mirim, vou ter a oportunidade agora de estar em Porto Alegre na turma de sargentos, como disciplina. Então, é bacana as experiências. Você está há quantos anos já no bombeiro? Desde 2012, são 13? Fecha 13 esse ano. Isso. Então, fui promovida a sargento em dezembro, né? Depois de um novo concurso público e todas as fases. Então, estou muito feliz com as oportunidades que a corporação está me dando. Eu via muitas fotos tuas dormindo, lendo e dormindo, assim. Muito. Fazer os cursos, né? Muito. E os filhos ficavam com a sogra?
Com o Felipe. Felipe? Felipe. Na realidade, parceria, né? Parceria. Na realidade, para estudar, eu não conseguia durante o dia, porque mãe sempre tem os milhões de afazeres, né? E o único momento que eu consegui estudar era de noite. Então, minha rotina de estudo era das 7 da noite às 7 da manhã. E foi o momento Repete, qual horário? das 7 da noite às 7 da manhã. Você que tá aí na Câmara da Verdade, aí, viu só? Tem gente que reclama das coisas, né, cara? Reclama aí, né? Então, se tem um objetivo, né? Tem que... Porque não adianta, eu começava a lutar durante o dia, eu ficava brava, eu ficava irritada, porque eu queria fazer as coisas e estudar, e eu não conseguia vencer isso. Então, era um momento que o Felipe chegava em casa, pegava os meninos, eu ia para um lugar separado, lá com a mesa de estudos, a Alexa. Alexa, marca meia hora, daí a cada meia hora eu levantava, tomava uma água, me alongava. E enquanto eu não batesse a minha meta diária de estudos, eu não ia dormir. Então, muitas vezes era às 7 horas da manhã. Vamos agora a um serviço de utilidade pública. Moreira, bombeira civil Letícia, tá? Precisa de ajuda financeira. Ela está desempregada, tem 3 filhos, está juntando para manter aí o teto onde mora. Precisamos juntar R$ 1.200, tá? Então eu pedi o contato para ela pagar o seguro da fiança. O contato dela aqui, deixa eu ver aqui. O contato, quem quiser ajudar, tá? É 51, código de área, 99738 4536. Repetindo, é o 51 99738 4536. O telefone aí da Bombeira Civil, a Letícia, tá? Que tá passando necessidade. Então vamos ajudar, pessoal, com R$10, R$5, R$2, quem puder ajudar aí, tá? Tá aí o telefone de contato dela e, se Deus quiser, aí vai dar tudo certo, tá bom? Um abraço aí pro Fraga aí pela... tá organizando essa campanha aí, também tá ajudando aí. É isso aí. E na realidade, quando tu resolveu ser bombeira, se um pai e a mãe apoiaram, te chamaram tu de louca, disseram que isso aí não era coisa pra mulher, como é que foi isso aí? Ou nunca teve isso aí na família? Foi bem tranquilo quando tu resolveu ir? Olha, na realidade, o meu pai e minha mãe já estão acostumados com as folias, digamos assim, porque... Não, mas digo antes, lá no início, quando resolveu ir, teu pai não foi meio assim, sabe quando tenso, sabe quando é que meus pais eles tiveram realmente a noção do que era a minha profissão? Naquele incêndio que tu esteve lá na Casa dos Plásticos. Muitos anos depois, meu irmão era dono de uma loja, a loja da Clara, em Canela, e eu estava de plantão, era num domingo, e eu recebi a ligação: olha, moça, eu tô aqui no centro de Canela e tá saindo uma fumacinha de dentro de uma loja ali, a Casa dos Plásticos e tal. Daí eu disse assim, uma loja num domingo que já fecha no sábado de manhã, saindo uma fumacinha interna, com certeza incêndio confinado. A gente vai pegando cancha, né? A gente vai... as ocorrências, quando a gente chega, a gente já faz uma cinemática dela pelo olhar das pessoas, pelo jeito que as pessoas nos olham, se elas estão dentro da residência, fora. E ali, com aquelas informações, a gente passou para a guarnição começou a se equipar para ir, e eu liguei para casa. E eu disse assim: pai, avisa o Jairzinho, meu irmão, né, que tá pegando fogo. Daí tinha a loja dele, uma outra loja, agora me esqueci o nome, de roupas. Do lado ali tem roupas ali. Tem ainda. Tem. E a Casa dos Plásticos. E se é o que eu tô pensando, serão horas de combate a incêndio. E é melhor ir o quanto antes lá para retirar a mercadoria que ele tem, que ele tinha celulares caríssimos lá dentro, né? É capaz, filha? Não é nada. Não é nada. Não, imagina se vai queimar tudo lá, até queimar toda aquela loja lá de roupa, vai demorar para chegar. E aí a gente foi pra lá, pra gente ter uma ideia, derreteu a sinaleira, o caminhão longe derreteu. Bom, tu lembra o que era aquele incêndio? Foi um caos. E eu nunca me esqueço que meu pai falou depois, que daí meus pais estiveram lá por causa da loja do meu irmão, e tinha todo aquele público assistindo, e eles me viram atuando. E em um dos momentos eu estava em cima do telhado dessa loja combatendo, né? E o risco de cair lá para dentro do incêndio era gigante. Era um incêndio, era um monstro, na realidade, um incêndio muito forte, né? Vieram equipes de Três Coroas, Igrejinha, lembra? Nova Petrópolis, São Francisco de Paulo, e foram mais de 12 horas de combate a incêndio. Nossa. E quando eu tava me equipando, os meus sobrinhos me olhando assim: a Dinda não vai entrar lá, né, mãe?
essas frases para a família, eles me olhando, entrando no incêndio, algo que é por isso que eu digo, nas enchentes as pessoas puderam presenciar um pouco daquilo que a gente vive, que é quando a situação está sangrando. Que as pessoas não têm noção desses detalhes, do que as pessoas falam, que muitas vezes as pessoas se despedem conosco. Que a gente é a última pessoa que eles enxergam num acidente, num incêndio, enfim. E isso é muito forte. E aí meu pai disse que depois de um tempo, né, quando ele botou pra fora isso, eu lembro que ele falou que um dos momentos mais difíceis dele foi ver a filha dele em cima de um telhado combatendo e o filho embaixo chorando, com medo nervoso, com medo de pegar fogo na empresa dele, em tudo aquilo que ele demorou anos para conquistar. Vocês que são empresários, né, sabem como é difícil ter uma empresa. Então, que foi muito difícil ver esses dois contrapontos, um apagando, se arriscando e o outro com medo de perder tudo. Então, foi uma ocorrência bem marcante para minha família. Eu acho que a partir dali que eles me viram efetivamente atuando no incêndio, eles passaram a olhar assim, tá, mas será que vale a pena? Mas não adianta, né? Aquilo que a gente é predestinado a fazer nessa vida é algo muito forte, né? E hoje, dentro dos bombeiros, tem algum sonho ainda, não? Eu estabeleci esse ano como meta para mim fazer o curso de Arrais, que seria o para piloto de barco, né? Uhum. E aí eu fiz o EPTC, que é pelo estado. Aliás, tu falou isso aí, agora achei graça numa coisa. Quero te dar os parabéns pra ti. Tu fez um curso de reta escavadeira. Sim. Pô, que massa, Sim. cara. Tu vê... Ai. Não, porque às vezes acontece nas missões, chegar lá, tem uma escavadeira na casa de alguém e o tia não tá lá, como a gente E fala, nas né? enchentes tinha muito. E eu vi tu fazendo o curso, achei muito legal, olha. E aí... Tinha mais mulheres junto ou não? Não. Só todo de mulher? Só metida. Quando eu ia, ela lá, Guaíba, né? Em Guaíba foi utilizado o reto escavadeira na sim, Santa Rita, lá, E né, pra aí, tirar as pessoas. Né? aí para esse ano eu estabeleci os 3 cursos, até que eu tava comentando com os guris que eles são do drone, né? O de piloto de barco, porque eu queria ter a habilitação certa para fazer os resgates. Eu me senti muito impotente no interior de Canela, quando a gente tinha as montanhas de terra na nossa frente. E teve um caso em que eu olhei para dentro do pátio e disse, tá aí, aquela reta escavadeira ali. Ele, pois é, que o operador não quer vir, né? Ele tá com medo. E a gente entende. Sim. Só que eu não gosto da sensação de me sentir impotente. Tá, mas por que eu não sei pilotar aquilo ali? É por isso que eu sou condutor de caminhão. Eu não quero me sentir impotente, eu quero me sentir útil para as demandas que o meu serviço... eu preciso salvar uma criança lá. A gente vai ter que, sei lá, usar determinadas... Tu consegue? Sim, eu sou habilitada. E aí surgiu o curso, essa necessidade foi vista pelo Corpo de Bombeiros nas enchentes de ter bombeiros operadores. Ótimo. Então eles disponibilizaram esse curso, consegui fazer o curso agora. Que legal. Eu vi tu fazendo lá o curso, achei muito legal. E é muito legal. Tá, e qual é o outro? Tu falou que tem 13. Agora o próximo é o drone. O drone. O curso de drone. Que a gente recebeu inclusive dessa DG, que você fala? Qual tipo de drone vocês usam? A gente recebeu agora um pelo Sicredi. O modelo correto eu não vou saber te dizer porque recém chegou. Mas é um dos últimos, assim, mas é que eu falar isso também, né? Agora, qual é a sigla? Porque eles têm vários tipos de siglas, né? Tem vários tipos de drone, né? De imagem. Isso. Então tem até o drone termal, onde tu consegue visualizar. Esse é o termal. O nosso é o termal, que chegou agora. A gente tinha um mais simplesinho, que foi de uma doação. E agora veio através de um apoio da Sicredi, esse drone termal, que a gente consegue utilizar nos incêndios. E ele é muito efetivo. Muito efetivo. Porque a gente consegue colocar lá e se tem... Até para as buscas, né? Tu consegue saber o ponto onde começou o incêndio. Isso. E não só isso. A questão das buscas, quando ele tem... A gente consegue verificar a movimentação ali de animais e pessoas... Inclusive tem sistema de som, né? Tu pode chamar. Eu não sei. Eu nunca operei, né? O que nós tínhamos tinha caixa de som, né? Alguns modelos têm. A gente não tem muito conhecimento desse equipamento, porque é um equipamento que foge um pouco do mercado que a gente trabalha. Mas o que a gente puder contribuir contigo, te ajudar, pode contar com a gente. Muito obrigada. Vai ser um prazer. Tyson, caso alguém queira, já que tu vai estar aí pro Gramado amanhã ainda, né? Tem algumas visitas, caso alguém queira entrar em contato aí, pode deixar o teu telefone de contato e quiser pegar mais informações, quiser conhecer mais o trabalho, de repente uma hora trazer um drone aí para fazer uma demonstração também, enfim. Como é que o pessoal pode te procurar aí? Claro.
Moreira, a gente está com um planejamento junto com a secretaria ali pra gente fazer um dia de campo, onde a gente vai poder fazer algumas demonstrações, pessoal identificar a utilização do equipamento, saber como é que ele vai operar dentro das suas propriedades. E podem entrar em contato com a gente através do WhatsApp ou ligação 51998791136 ou pelo Instagram @alvesaeroagro. Só chamar a gente ali, a gente vai estar dando uma atenção. Amanhã a gente ainda permanece o dia pela região. A gente já tem uma agenda ali programada para as 9h30. Posterior a esse horário, a gente tem ainda a disponibilidade de estar visitando mais alguém. Caso tenham interesse, a gente pode estar chegando lá. A gente não está com drone aqui, né, Moreira? Pois cara, uma pena, né? A gente não conseguiu estar trazendo. É que às vezes a gente não esperava que ia ter todo esse resultado aí, né? Claro. E assim que a gente conseguir, a gente pode estar visitando o pessoal, fazendo as demonstrações ali, enfim. É só a gente conseguir ajeitar essa logística de trazer equipamento aqui. Que dá tem o modelo certo. do drone? Tá, Tem, tô mostrando aqui. Pode não, aqui é ao vivo, cara. Pode falar, mostra que modelo aí, você sabe, ó. Olha, te dizer exatamente eu não conheço, tá? Mas a gente sabe trabalhar nesse controle. Acho que vai ser bem tranquilo da gente conseguir passar alguma orientação. A gente só precisa entender um pouquinho como é que funciona o software dele. Mas é bem tranquilo. Aí esse aqui seria o nosso de treinamento, né? E esse é o novo que a gente... Só que como é um equipamento caro, tem que ter uma pessoa habilitada lá no quartel. Nós temos 2 pessoas. E eu entendo um pouquinho, assim, porque meu esposo tem um curso de drone e as pessoas às vezes não têm a noção de que quem é habilitado tem um registro na ANAC, né? Como piloto, isso? Aí que tá. Esse modelo em específico eu não sei como é que funciona para essa área de vocês, mas para nós a gente tem que ter um registro no MAPA, né? Que é o Ministério da Agricultura. Então a gente tem que estar como se fosse uma CNH para fazer a operação. Isso. Né? Então esse em específico eu não vou saber te dizer exatamente, mas acredito que sim. Acredito que precisa A pessoa ter tem que estar coisa. registrado porque muitas vezes tu coloca um drone na multidão ali e tu tem que ter o registro de piloto de drone. Registrado na ANAC, tu vai ter um nome específico e tudo mais. O equipamento, inclusive, ele tem que estar registrado, né? Pois é, porque muitas pessoas usam de forma, bem como tu falaste ali, Curioso. com relação... Isso. Comprei um drone e vou utilizar. Mas não sabe essa questão da segurança, de que ele pode machucar outras pessoas, pode cair, o tempo de bateria. Inclusive, a pessoa pode estar atrapalhando uma operação que tu está fazendo. Isso aí. Isso aí. Inclusive isso. Utilidade pública, 25 em andamento no centro de Gramado agora. Eu tô sempre ligado, meu. Tu vê só. Onde, Moreira? Na área comercial aqui. Deixa eu ver aqui. Na Borges de Medeiros aqui. Aqui, ó. Não, sim, na Borges de Medeiros, edificação comercial. Ali, ó. Estou passando para nossa sargento bombeira aí. Bom, um pouquinho, só que falta. Ela é capaz de sair correndo lá para ajudar, né? Pois é. Mas tá tudo tranquilo. Em relação então a esse trabalho de vocês aí, já temos 3 anos, né, de atividade no mercado e eu acho assim que vai ser de repente um grande pulo aí para poder investir aqui na Serra aí, os agricultores, o pessoal ligado à área aí, porque é uma novidade, além de poupar tempo, né? Além de ter produtos aí, além de evitar, também tem a parte de técnico de segurança do trabalho, evitar algum tipo de problemas, né, para a vida humana. Então eu acho que vai ser uma situação bem bacana e bem legal aí. E uma questão, Moreira, que a gente sempre toca muito parece papo de vendedor, mas é uma realidade, né? Hoje a gente não está vendendo o equipamento, porque eu chegar aqui e te vender um drone é muito simples, tu vai sair operando, mas a gente tem toda uma bagagem de conhecimento onde a gente pode estar entregando um resultado positivo dentro de quem faz a compra do equipamento com a gente. Porque no momento da compra a gente faz todo um treinamento onde a pessoa vai sair possibilitada para fazer a operação. Então a gente vai ter toda uma cancha para passar de experiência de como é que ele vai poder fazer assim, fazer assado. Ele não vai sair pulverizando as cegas, como foi comigo lá em 2022, onde não se tinha informação nenhuma e a gente teve que descobrir um pouquinho esse mercado. Isso aí, Jéssica, situação, hein? Bom, Eu tô vendo no Tratoria. Parabéns, Moreira, excelente entrevista. O Jair Asman, te amo, mana. O Jair é o personal, né? Ele é personal, né? Bacana. Ô Jéssica, me diz uma coisa, como é que tá a situação ali aliás, eu tô vendo, fechou lá relação aos bombeiros miris, a jaqueta lá pra galera, lá conseguiu? Fechou. Inclusive, olha, eu digo, capaz, os elos, né? Os elos. Os elos.
O Moreira, inclusive, tem que te mandar um convite, Moreira, pra na quarta-feira. Não precisa. Me desculpa, Moreira. Não, tudo bem. Que nem diz um amigo meu, eu não valo nada. Eu não valo nada. Quarta-feira, 13h30. Quarta agora? Dia 2, dia do bombeiro? Pô, depois de amanhã. 2, dia do bombeiro. É que eu tava na função da festa dos bombeiros me manda o convite, senão eu esqueço. Por favor. Nós estamos com um projeto do Bombeiro Mirim. Ele é pioneiro em Canela. Diferente de outros projetos que tem, ele é o projeto oficial do Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul, e em Canela a gente não tinha ainda. Primeira vez em Canela? Primeira vez. Nossa. Então a gente tá... Eu digo que em Canela a gente tá fazendo um Bombeiro Mirim Gourmet, porque a gente está buscando tudo com excelência para as crianças. A aula de educação financeira, a gente já vai abrir uma conta poupança para as crianças, para que elas possam receber uma mesadinha. E se, por exemplo, a gente botou eles correr na rua esses dias, né? Então, deu sede, a gente pode parar num lugar, eles têm o cartãozinho deles e comprar no débito uma água. É a questão de ensinar as crianças que plantar a sementinha de que elas são crianças cidadãs, né? Que são crianças sociais, que elas podem fazer a diferença no local onde elas estão. Então, a aula de salvamento aquático, a gente fez um rafting, a gente colocou um bote dentro do hotel, lá do Tri Hotel, e... Fizeram um passeio também com o caminhão do Exército lá? Do Exército, do Léo, do Tractorismo, onde a gente plantou as araucárias, sementes de araucária. A gente fez a limpeza lá no Parque do Lago, lá no Parque do Palácio. Então, as crianças estão tendo lições, além da carga horária, de que elas são crianças que têm que ajudar a sociedade e fazer a diferença na sociedade onde elas vivem. A gente já participou daquela ação da Casa Lar para arrecadação, porque também foi um incêndio que queimou a casa das crianças lá. Que mais? Esse mês a gente desafiou eles no Bombeiro Mirim Empreendedor, onde eles tiveram que vender pizzas para arrecadar dinheiro para o projeto. E como o projeto a gente está com parcerias público-privadas, a gente conseguiu a farda, a gente conseguiu o abrigo, a gente conseguiu o EPI de combate a incêndio para as crianças. Conseguimos coturno, conseguimos tênis e tudo assim. O que tu pode me ajudar? Eu tô devendo uma vela para cada santo. Mas na realidade tu é linha de frente ali por ser sargento ou te deram a missão para ti? Como é que foi isso? Eu sou responsável pelo projeto em Canela. Isso aí. Largaram para ti essa missão, hein? Pois é. E aí chegou em junho, a gente verificou que não tinha uma previsão de jaquetas no projeto. Só que como a gente quer manter o projeto 100% gratuito para as crianças, a gente foi atrás e R$195 cada jaquetinha. Como é que a gente vai fazer? E um empresário desprender R$4.000, assim, não é fácil. A gente sabe que não é fácil. Então surgiu a ideia, porque são 16 crianças, de a gente conseguir 16 padrinhos. Um para cada criança, porque R$195 é mais acessível, né? E o Moreira foi um dos nossos... Ele, por um acaso... Quer ser padrinho? Claro, uma das crianças vai receber a jaqueta mesmo? por ti. Olha, que massa, cara. Me manda um convite, senão eu esqueço. Eu acho que... Eu não sei por que motivo o Moreira me chamou. Eu disse, Moreira, tu pode ser o padrinho. Carinhosamente, tu vai ser padrinho. Então tá. Tu sabe, né? E o Moreira prontamente, porque daí esse dinheiro vai pra conta do Mocovi, que é o Movimento da Segurança Pública. E em menos de 24 horas a gente bateu a meta das 16 jaquetas. Olha, que legal. Então... Que massa. Obrigado mais uma vez. As crianças agradecem. Eu quero mandar um abraço aqui, aproveitar, não posso esquecer de mandar um abraço ao seu Paulo Dias, da CHD Incorporadora, o Danielzinho, o pessoal todo, a família do seu Paulo, que tá sempre... Tu conhece ele? Sim, do Projeto Semear. Pô, cara, São pessoas muito boas. Eu acho... Paulo aí foi se contar a história dele, ele ajuda o programa, ajuda o nosso programa. Um cara que ajudou a construir casas em Roca Salles através de eu fazendo esse ligamento, essa ligação, né, esse polo da corrente, através dele, comigo, nós chegamos aí a ajudar a construir algumas casas em Roca Salles. É um cara extremamente generoso, um cara de gente finíssima, muito legal. Mandar um abraço para o Moacir Mazotti. Parabéns, Moreira, excelente entrevista. Abraço, Moacir Mazotti. Está fazendo curso de bombeiro civil aqui em Gramado. Pessoal, falando um pouquinho mais aí sobre a filantropia, né? Vocês acham que hoje o Rio Grande do Sul está preparado para algum tipo de catástrofe que venha acontecer? Tu acha que nós já estamos mais espertos ou tem muita coisa para fazer ainda? Qual é a opinião de vocês aí no geral?
Vou deixar os meninos vocês poderem primeiro, que eu tô muito conversadeiro. Bom, eu acredito que estruturalmente a gente tá muito falho. Mas deu pra ver que a gente é um povo muito unido. A gente pode contar um com o outro. Eu acho que as pessoas de fato entenderam que não é cada um cuidar da sua vida. Cada um tem que cuidar um pouquinho do outro também. Isso foi uma das mensagens que se é que se dá para se dizer positivas que essa enchente trouxe, né? A gente realmente foi um povo muito unido, onde todo mundo pôde contribuir. Digo isso lá pela minha cidade, onde a gente, no momento que resolveu acolher esse pessoal, anunciou lá no grupo do WhatsApp da nossa cidadezinha lá de 5 mil habitantes, e a comunidade como um todo veio abraçando a gente. A gente pôde também contar com todo o apoio ali de cidades vizinhas. Desde lá de Pelotas a gente teve apoio lá do pessoal do Eric, a gente depois teve o pessoal de Camaquã. Podemos ajudar posteriormente pelo estoque alto que a gente tinha em outros lugares. Enfim, então eu acredito que estruturalmente a gente está muito falho, mas a gente já tem um povo bem aguerrido aí que pode estar ajudando. Deixa eu pro... Precisa mudar muita coisa, né? Eu acho que a política, ela precisa deixar o povo trabalhar. A gente viu que tem muita união. A gente viu que o pessoal está preparado. Mas o que falta? Vocês têm ideia, todo mundo acompanhou, né, a construção ali do acesso a Porto Alegre, né? Vocês lembram quantas horas demorou para se construir aquela entrada ali de Porto Alegre e a destruição daquela passarela? Vocês lembram quanto tempo, mais ou menos, o acesso ficou liberado para os carros passarem? Para os veículos de emergência, principalmente? Acho que foi mais de uma semana, né? Mais de uma semana. Foram 6 dias. Tá? Isso. Foram 6 dias. Para realmente ficar estruturado ali para poder dar acesso às pessoas, né? Veículos de emergência ainda. Sim. Não, era bem restrito, né? Veículos de emergência. Aí a gente nos depara com o povo realmente ajudando. Público. Não deu o apoio que realmente a gente precisava, tá? Talvez por uma estrutura, mas aí a gente vê a força de fora, as pessoas privadas. Sim. Uma empresa disponibilizou em 7 horas 6 caminhões, 3 retroescavadeiras e 2 retroescavadeiras maiores, né? Que são as escavadeiras hidráulicas. Então, foi rápido. Então, a gente tem força. Entendeu? Então o povo tem força e mostrou realmente que tem. A gente só precisa que a política realmente deixe a gente trabalhar um pouquinho mais, porque na privada tem muita coisa legal. Tem muita coisa boa, tem muito conhecimento, tá? E eu acho que isso foi uma escola muito boa. Eu acho que depois que passou essa enchente, tirando a catástrofe, depois que passou essa enchente, a gente teve muita lição, tá? Muita lição. E eu acho que as pessoas começaram a pensar um pouquinho mais, principalmente o setor público. Tá? Começou a pensar um pouquinho mais realmente na população e com as forças dos empresários que poderiam ajudar e que podem contribuir com conhecimento e com dinheiro, né? E com dinheiro realmente ali, tá? E a gente que ficou praticamente ilhado ali, nós que moramos ali em Porto Alegre, nós só tínhamos uma saída, que era por Viamão. Ninguém mais podia sair nem entrar de Porto Alegre se não fosse por ali. Aí a gente via um mundaréu de pessoas tentando sair, passear e os veículos de emergência ficar trancados nos trânsitos. Andar por acostamento, a 118, uma catástrofe para quem andou por ali, tá? Buraco, veículos de emergência que estragavam, que furavam o pneu e deixavam de atender alguma coisa. Então a gente sentiu isso na pele, a gente viu isso lá. Então precisa, tá, que a política deixe também o empresário contribuir com conhecimento, com apoio, tá? Para que realmente as coisas comecem a acontecer, tá? Melhores, né? Melhores ali, né? Jéssica, e aí, Jéssica, o que tu acha? Eu sou suspeita de falar da nossa região aqui, porque é uma região muito pró-bombeiro, né? É uma região em que o bombeiro se dedica muito. Nós aqui, quando a gente tem um incêndio, eu vou sair daqui e vou ali pro incêndio. Porque uma água eu posso alcançar para os meus colegas, né? Ajudar na segurança, colocar o equipamento e ajudar no combate. Então o pessoal aqui de folga vai.
E, mas eu vou ganhar hora extra? Não sei. Eu tô indo lá pelo Moreira, que é meu colega. Porque no momento que se ele passar mal, se ele cansar, eu tô lá. A gente, entre 2, entre 3, entre 4, combatendo o incêndio, é muito melhor do que um. Se vai ter hora extra, se vai ter pagamento, se vai ter bonificação, isso não importa. A gente tem esse espírito, assim. Canela, infelizmente, a gente tá lutando muito pelo nosso quartel novo. Muito, né? A princípio, o projeto é bem bacana, né? Pra gente ter sala de aula, pra gente ter uma sala para reuniões, pra ter todo um espaço ali, mas a gente tá remando muito para liberar esse nosso quartel, para encerrar logo, né? Então, mas o nosso efetivo, falo por Canela porque é onde eu sirvo, né? Nosso efetivo é um efetivo muito pró-comunidade. Se a gente tiver que ir na folga, a gente vai. Se tiver equipamento, a gente tem só equipamento de ponta. Só que a comunidade, imagina todo o projeto do Bombeiro Mirim, hoje, em Canela, desde fardamento, tudo é iniciativa privada. Só que com certeza, no momento que o Moreira precisa de Jéssica, eu preciso de um treinamento, vocês conseguem dar uma palestra aqui para nós, ensinar os nossos funcionários. A gente é muito da nossa comunidade, né? O que eu vejo quando eu vou para outros locais que não é assim. Que às vezes os empresários não compram a causa bombeiro e às vezes os colegas também têm que se puxar um pouquinho, se dedicar um pouquinho, talvez na folga. É uma mão de duas vias, né? Dentro daquilo que a gente pode, a gente tem que ajudar a nossa comunidade. É que talvez nem todos os militares pensam como tu pensa. Às vezes eles às vezes não tem aquela, tô de folga, o que é respeitável, faz parte, né? Agora tem aqueles que... Isso é uma coisa que eu tenho trabalhado em mim. De entender que nem todo mundo é igual. Mas claro, qualquer lugar é assim, tem os profissionais, tem também o direito de descanso, né? Exato. Diz que bombeiro bom tem que estar descansado e alimentado, dizem, né? Então, o cara tá descansando, tá na folga, não existe uma obrigatoriedade, acho eu, né? Não sei como é que é o estatuto interno lá. Mas o que a gente vê na nossa vulnerabilidade? Um pouco a mais, né? Quer se doar um pouco mais. A gente tinha uma caminhonete 4x4. E no momento que deu os deslizamentos, ali ele falou por Canela, né? Uma caminhonete só. Conhece o Douglas, né? Conheço. O Caberlon. Jéssica, por um acaso também, eu tenho meu Jeep 4x4, se tu precisar, me liga. Deus, cara, eu vou precisar. Não, chega aí. Em momento algum ele me falou, vai ter o custo do diesel, não sei o quê. O que muitas pessoas começaram a fazer é que muita gente começou a pedir dinheiro, começou a pedir Pix, e a gente sabe quem são os elos da nossa comunidade. A gente sabe, por exemplo, que as pessoas que são solidárias sem precisar aparecer ou ajudam nas causas sociais. E a gente começou a ver muita gente assim que nunca ajudou, deu um pedaço de pão para ninguém, pedindo Pix. E aí entrou uma segunda onda, né? Aquela segunda onda de pessoas querendo, todo mundo dizendo que estava ajudando e desvio disso, desvio daquilo. Eu sempre levo o meu filho mais velho nessas missões, assim, que eu posso... O Aquaman? O Aquaman. Mostrar para ele a realidade das coisas, das pessoas, das crianças, as vulnerabilidades, né? E ele desceu comigo e com o Douglas, uma equipe também de voluntários para Três Coroas. Foram vários momentos de atuação, né? Na nossa folga a gente foi para ali levar mantimentos, comida, marmita e tudo mais. E aí a gente atracou numa região X ali e que tinha um cara na frente da casa e a gente foi largar água para ele e ele tava sentado escutando o som e tomando uma cerveja. É isso aí. Aí meu filho me olhou assim, tá, mãe? Deu assim, cessa. Em casa a gente conversa. Em casa a gente faz o debriefing, que é após uma ocorrência. Nós bombeiros a gente se reúne e diz, isso foi bom, isso foi ruim. Dos filhos, a gente não veio aqui para julgar ninguém. A gente veio aqui para cumprir a nossa missão, distribuir comida, distribuir água. E em casa a gente... Só que ele, como adolescente, já conseguiu olhar assim, nossa, dentro de uma tragédia tem os oportunistas, tinham pessoas que estavam ali só... Desculpe. Tinha as pessoas que estavam ali recebendo água para vender nos seus bar, no barzinho. E aí, não doa para aquele cidadão ali porque ele tá estocando, porque ele vende no bar dele ou fornece. Tem. Mas numa tragédia de uma dimensão como estava, a gente não tinha como selecionar quem era bom, quem era ruim. A gente tentou.
Outra situação negativa que aconteceu pra mim, a gente reuniu muita coisa, reuniu muitos brinquedos, cesta básica, leite, aquele leite especial NAN, e foquei nessas coisas, assim, e levava pra lá. E teve um lugar, que era uma casa de mulheres lá em Porto Alegre, e que eu fiz contato com a responsável lá, e a gente foi com um reboque, outros carros, tudo meu, né? E fomos lá, o meu que eu digo assim, o meu carro, o meu reboque, meu equipamento, o Douglas com as coisas dele, tudo coisas nossas particular. E a gente chegou lá pra doar e eu conversando com ela. E nisso passou 3 mulheres e uma menina negra. E eu dei um abraço nela e disse assim, meu bem, tu tá precisando de alguma coisa? Porque eu tinha levado muita coisa de mulheres também, absorvente, kit de shampoo. E ela disse, não, Deus, tá, mas tu não quer um brinquedinho? E por um acaso eu peguei uma bonequinha que era negra também. Eu disse, tu não me pediu, mas eu vou te dar. E aí dei aquela boneca, ela olhou assim, muito obrigado, eu não fico com nenhum brinquedo e tal. E criança mexe com a gente, né? Eu disse, e tu não tá precisando de nada? Eles me olharam assim, não, a gente não precisa de nada, a gente só veio pegar água. Muito obrigado, pode ajudar outras pessoas. Muito, muito legal. E aí elas foram, a gente continuou descarregando. E aí elas voltaram. Eu disse, tu não foi pegar água? Pois é, que eles disseram que tem que voltar amanhã pra fazer o cadastro. Eu, na hora, assim, eu olhei pra mulher que era responsável, assim, aquela... Não, como assim? Não, capaz, eu acho que eles se enganaram. Aquele sentimento de, meu Deus, parece que a gente tava com uma olheira de burro, um nariz de palhaço, porque eu tava lá levando um caminhão de coisa para aquele lugar e se eu não tivesse lá, aquelas 3 mulheres, que era um lugar para mulheres, não iam receber água. Elas não estavam pedindo nada. Colchão, cobertor, roupa, nada. Elas queriam água. E não foi dado para elas. Então, isso irrita a gente, né? Porque a gente se sente palhaço. Imagina, eu vim do interior, passei por toda uma situação, não sei o que, e chega lá, eles estão negando água. E aí que a gente vê que existem as falhas, né? Existem as falhas e, infelizmente, isso faz parte da mediocridade do ser humano e dos aproveitadores. Assim como o Felipe, meu esposo, ficou mais de 15 dias na região lá, fazendo segurança de barco. Por quê? Porque os caras estavam assaltando as pessoas, saqueando as residências. E aí a gente vê, assim, que existe a beleza da tragédia. É uma frase que eu uso muito, né? Existe a beleza da tragédia, que a gente vê um sorriso, que a gente vê uma pessoa se alimentando, que a gente vê um resgate. E, ao mesmo tempo, existe esse lado medíocre, né? Das pessoas que se aproveitam da bondade, daquele momento de fragilidade para tirar proveito. Isso é complicado, viu? Sempre tem, nessas grandes ocorrências, esses grandes vultos aí, esses eventos, sempre tem aquelas pessoas de má índole que fazem esse tipo de coisa e, infelizmente, mas como a sargento falou aí, não vamos julgar. Pessoal, estamos já nos dirigindo para o final do nosso podcast. Tyson, as tuas considerações finais aí, meu amigo. Moreira, da nossa parte, muito obrigado. Se tu me permite... Claro. Um momento, dia 2 vai ter o treinamento de vocês, dia 2 também é aniversário da minha esposa, da Olivia. Um abraço. Tá lá passando frio com 2 piá arteiro. Qual o nome dos piá? O Martinho, o Conrado, e grávida da Cecília, 36 semanas. Oh, legal, cara. Parabéns. Que venha com bastante saúde. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus quiser. Vou mandar um beijo pra ela aí. Pros meus filhotes, pros meus amigos e enfim, que estão aí assistindo a gente também. É muito gratificante pra gente ouvir esse tipo de história aqui, porque a gente também participou de bastante situações difíceis lá. E falando na Olivia, ela teve um dia o pessoal chegou de Guaíba e ela é psicóloga, né? Então eu disse pra ela, Olivia, vai lá e conversa com aquela menina lá, que aquela menina, ela tá chorando tanto e tá com 3 crianças, o que aconteceu, será? Vai dar uma conversadinha com ela. Será 1h da manhã, o pessoal assim, tava se instalando. Ela foi lá, conversou, daqui a pouco vem ela, né? Aquela menina tá chorando porque eles estavam no 2º piso da casa, a mãe dela
tava grávida, ganhou gêmeos. Tinha, certo, 2 meses ali, mamava no peito. E durante aquele período que eles não foram resgatados, uma das crianças se engasgou e morreu. E eles tiveram que ficar com aquela criança morta ali dentro. Nossa. Durante aquele período. E ela tava ali com 2 irmãos, acho que um filho, a menina, e sem saber o que aconteceu com o resto da família, né? Então, são coisas que a gente viveu nesse período de enchente, a gente que acabou ajudando de alguma maneira, que faz com que a gente admire trabalhos como o teu, né? Que hoje tu tá trazendo aqui pessoas como a Jéssica, que desempenham um trabalho para a sociedade que é muito mais do que dinheiro. É um valor que a pessoa tem para a comunidade, né? Pessoas que realmente têm um valor, assim como tu relatou bastante pra gente hoje ali, em situações onde tu pode contribuir como pessoa, né? Então fica aqui o nosso agradecimento e admiração pela tua pessoa, pelo podcast aqui que a gente está participando. Muito obrigado. É isso. Vocês... Merece. Merece. Que isso. Olha quem falando. Merece. Oh, tá louco. Vamos lá então, tuas considerações finais, meu amigo. Bom, queria agradecer aí a oportunidade, né, do Moreira. Queria agradecer a Jéssica aí pela presença, pelos relatos. A gente fica feliz em saber da pontinha do iceberg, né? Porque o grande a gente não vai ficar sabendo, né? Mas da pontinha do iceberg aí. Queria agradecer a minha esposa aí, a Rose. Tá? Veio aí comigo, me acompanha em todas as andanças aí, né? Então, queria agradecer ela, dizer que eu amo muito ela. Aos nossos pequenos que ficaram lá, né? O Pedro e a Camille. Tá? O Pedro da Rose e a Camille minha, né? 14 e 10, uma idade desafiadora. Então, queria agradecer aí ao Tyson também pela oportunidade aí de deixar eu e a Rose participar da Alves Aeroagro aí, né? Mas o prazer é meu, né? De estar podendo contar com vocês. E queria também aí deixar a Alves Aeroagro aí para vocês pesquisarem no Instagram. Para vocês conhecerem um pouco mais, né, da empresa, conhecerem um pouquinho mais Já vou seguir. Das nossas andanças aí, né? Queria agradecer ao pessoal que ficou até agora. Tá? Podia estar fazendo qualquer outra coisa, até uma série no Netflix, né? Mas a turma tá aí, né? Nos escutando, nos assistindo. Tá? E dizer que a gente tá muito feliz. Tá? Dizer que a gente tá muito feliz. Te parabenizar também, como o Tyson falou, pelo podcast, tá? É muito bom, a gente tem acompanhado, né? Desde que nos conhecemos ali, temos acompanhado todas as segundas-feiras, tá? É muito bacana ver as pessoas, ver os depoimentos delas, e a gente fica muito feliz em saber que tem uma rede enorme e que tu vai trazer muita gente ainda, que vai contribuir muito mais, tá? Para o crescimento do podcast e também contar um pouquinho das histórias aí que não foram fáceis, né? Não só das enchentes, né? Claro que foi uma catástrofe muito grande, mas de outras experiências também, tá? Dos nossos heróis anônimos, né? É isso aí. Dos nossos heróis anônimos. Então, muito obrigado aí, gente. A Alves Agro agradece aí. E sucesso para todos aí, né, gente? Tá bom. Muito obrigado. A gente fica feliz aí com a presença. Vamos lá, então. Sargento. Eu gostaria de agradecer a todo mundo que está assistindo. Eu sou uma mulher que fala muito para mulheres também. Não me considero uma mulher feminista, mas sim uma mulher que apoia outras mulheres, porque eu acredito que não há uma guerra sexista, e sim uma valorização e um empoderamento das mulheres de buscarem algo novo, de acompanharem seus esposos, de vibrar junto, né? Eu quero mandar um beijão pro meu marido, o Felipe. A gente já tá quase há 18 anos juntos. Que eu sou uma abençoada. Estão ficando de maior já. Estão ficando de maior os dois. Mas ele tá em Porto Alegre no curso de armeiro, então deve estar me acompanhando, vibrando junto. Isso aí. Mas desde o início da minha carreira, o Felipe é uma pessoa que tá sempre ao meu lado, me apoia muito. Eu fui há uns anos atrás, quando eu comecei essas minhas funções de querer fazer as coisas, querer fazer a diferença na comunidade,
teve um curso em Chapecó, em Santa Catarina, sobre resgate veicular. E aí eu lembro que algumas pessoas me questionaram: mas teu marido vai deixar tu ir? E eu disse: olha, ele não tem que deixar, né? Ela disse: ai, que horror. Eu disse: não, na realidade ele não tem que deixar. Nós temos um filho na época, nós tínhamos só um filho, e a gente tem que sentar e verificar se é compatível com a nossa família. Tu vai conseguir trabalhar e cuidar do nosso filho, gerenciar e tá tudo certo? E eu lembro que o Felipe me disse assim: meu amor, se tu salvar uma vida com o conhecimento que tu adquirir lá, já valeu a pena. Então é isso que às vezes o pessoal fala: ai, como é que tu consegue fazer? Eu consigo fazer porque eu tenho um suporte do meu esposo, que é uma pessoa sensacional. Eu tenho um suporte dos meus pais, que estão me assistindo agora, da minha família, do meu irmão, e isso faz total diferença. Então o que eu falo para as mulheres é: se empoderem, não sejam submissas, estejam lado a lado com o esposo de vocês, remem junto. Porque num casamento, num relacionamento onde só o marido está lutando pela família, não dá certo. Então a esposa tem que estar remando junto, os dois têm que estar remando junto, os dois têm que estar crescendo junto. E é legal a fala do Tyson aqui, porque ele se emocionou vendo um atendimento na enchente da esposa dele. Isso é genuíno, porque com certeza ele conhece o coração dela, né? Assim como o colega relatou também da esposa dele atendendo as crianças. E são pessoas assim, são casais assim, são famílias assim que a nossa sociedade precisa. Eu vejo o trabalho fantástico que está acontecendo no Bombeiro Mirim, porque os pais, as famílias ali são extremamente importantes. Eu disse para eles: os filhos de vocês não estão no Bombeiro Mirim, os filhos de vocês pertencem ao Bombeiro Mirim. O senso de pertencimento, a gente pode simplesmente apontar o que está de ruim na nossa sociedade e achar que não tem, mas as pequenas atitudes, com certeza vocês fizeram diferença na vida das pessoas. E não importa se a gente vai receber um prêmio, um troféu por isso, não é isso que importa. A gente sabe o pouquinho, a sementinha que a gente colocou, né? Então, quando às vezes o Moreira, parabéns e tal, eu fico muito feliz. É legal o reconhecimento, mas o sorriso das pessoas, o que a gente deixou no coração delas, a diferença que a gente faz na vida das pessoas é o que realmente faz a diferença, que é o que vale a pena. Isso vale muito mais do que qualquer dinheiro. Então, eu sou muito feliz na profissão que eu tô, porque eu me sinto realizada com as ações, com as possibilidades. A gente sabe, né, Moreira, que aos trancos e barrancos tem gente que não gosta da gente, tem gente que gosta e acha: tu quer fazer isso para aparecer, mas eu acho que quando a gente tem visibilidade... Agora eu tô conhecendo os guris da Alves, né? Então, com certeza, um dia que eles vierem pra Canela, eles vão saber que tem outros amigos aqui, e assim a gente vai criando uma rede. Então, muito obrigado. Muito bem. Dito isto, quero agradecer a todos. Vamos pro incêndio. Pois é. Lembrando que na próxima segunda-feira, eu vou entrevistar a Mayla de Araricá. Ela faz um trabalho bacana lá com os pets, né? Tá vindo aí pra gente falar um pouco sobre o trabalho com os animais também, que o programa tem essa finalidade também de apoiar e também dar todo o respeito e carinho também para esse tipo de atitude. O nosso pet é tudo também, né? Hoje em dia estava vendo aí uma história de que se você não tiver um cachorro em casa ou um gato, tu não tem uma vida. Eu acho que é por aí. Eu, pelo menos, há uns 20 anos atrás, eu não era muito do cachorro. Eu tinha esse cachorro, mas hoje não. Hoje o meu cachorro dorme na minha cama e eu durmo no chão, né? Tanto que eu amo, né? Então é mais ou menos por aí. Quero muito agradecer a presença de vocês aí, né, de coração. Próxima segunda-feira, então, às 19 horas, estamos aí com mais um podcast. A todos vocês, uma excelente, maravilhosa, abençoada semana. Valeu, grande abraço, tchau.